Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Léo Ortiz recusa a proposta da Europa para fechar com o Flamengo. Scarpa de graça no Mengão em troca de goleiro do Nottingham Forest. Surpresa no mercado favorece o Mengão. FIFA ameaça tirar clubes brasileiros de competições internacionais caso a CBF mantenha a intervenção do presidente. 100% fechado, reunião acabou agora. De La Cruz é do Flamengo e contrato longo vaza para delírio da nação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O North Texas, time dos Estados Unidos, anunciou a contratação do meia Pedrinho nessa quarta-feira. O jogador foi campeão brasileiro sub-20 pelo Flamengo esse ano, em final vencida diante do Palmeiras nos pênaltis. O Pedrinho estourou a idade e não poderia mais atuar pela base em 2024. O meio-atacante de 20 anos se junta ao North Texas por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no final desse vínculo. A criatividade e o jeito de jogo do Pedrinho vão ser um grande bônus para o nosso estilo. Ele é um jogador que se desenvolveu em uma das melhores academias do Brasil, que é o Flamengo. A sua paixão pelo futebol é contagiante e estamos muito entusiasmados em trazer o jovem brasileiro para o norte do Texas e nos proporcionar aquele talento sempre um pouco diferente do que estamos acostumados a ver, disse lá o técnico do North Texas Sport Club, John Gall. A nova equipe do Pedrinho joga a MLS Next Pro, um campeonato de times filiais dos times da Major League Soccer, a principal liga norte-americana. O North Texas pertence ao FC Dallas, Estados Unidos, que joga a divisão de elite da MLS. Vale lembrar que o cria do Flamengo é filho do ex-jogador Beto, que fez parte do inesquecível tricampeonato estadual vencido sobre o Vasco entre 99 e 2001. O Pedrinho estava no Flamengo desde os 9 anos de idade. Boa sorte para você, Pedrinho! Não bastasse todo o caos no futebol brasileiro, a novela pela presidência da CBF ganhou novos capítulos nessa sexta-feira. Isso porque a FIFA ameaçou tirar os clubes brasileiros de competições internacionais caso essa intervenção na entidade nacional permaneça. Em carta assinada por dirigentes da FIFA e da Conmebol na quinta-feira, a CBF recebeu o aviso, a interferência indevida de terceiros contraria seus estatutos e, se a intervenção judicial for mantida, não terão outra alternativa senão aplicar as sanções, fecha aspas. Além disso, a FIFA e a Conmebol informaram que virão ao Brasil em janeiro e querem que a eleição da CBF aconteça após a visita das entidades. Dessa forma, a CBF deve acatar ao pedido das instituições internacionais. Por conta do comunicado da FIFA e da Conmebol, a CBF vive um impasse. Isso porque a entidade não pode descumprir a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nomeou o interventor José Perdiz, presidente do STJD, para realizar a eleição em 30 dias úteis. Esse prazo, vale ressaltar, tem fim no dia 12 de janeiro, mas a CBF também precisa atender a determinação da FIFA e da Conmebol. E dessa forma, os clubes brasileiros estão com o futuro ameaçado no que diz respeito às competições internacionais. O Flamengo, em 2024, tem vaga garantida na Libertadores das Américas, mas junto com os demais clubes brasileiros classificados para a competição continental, podem sim ser prejudicados e retirados da disputa caso a CBF seja punida. Manchete: Scarpa de graça no Flamengo em troca de goleiro do Nottingham Forest. Surpresa no mercado favorece o Flamengo. O Gustavo Scarpa está aprovado no Flamengo a pedido do técnico Tite. O meio-campista ex-Palmeiras não vem jogando na Europa e tem chance de retornar ao futebol brasileiro em janeiro de 2024. O Tite gosta muito do seu estilo de jogo, acredita sim que ele pode agregar bastante para o próximo ano. Por isso, a direção do Flamengo voltou a buscar informações sobre o jogador. O Scarpa está aberto para ouvir propostas e deixa tudo nas mãos dos seus empresários.
O interesse do Flamengo em sua contratação é antigo, desde a época que ele jogava no Fluminense. Na ocasião, o Fluminense fez jogo duro e não aceitou nenhum tipo de oferta rubro-negra. O meia assim acabou indo para o Palmeiras depois de uma briga judicial. Ainda nessa sexta-feira, o jornalista Júlio Miguel Neto informou que um goleiro do Flamengo pode ser inserido nesse negócio para o Mengão obter sucesso na contratação do meio-campista. Seria Scarpa no Flamengo e Matheus Cunha no Nottingham Forest. O clube da Inglaterra tem interesse no goleiro do Flamengo há algum tempo. Isso facilitaria um acordo entre as partes. O Matheus Cunha seria colocado como um percentual na aquisição, ou seja, os ingleses poderiam pagar mais barato cedendo Scarpa e contratando o cria da Gávea. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado, valeu. O Flamengo abriu conversas com o Léo Ortiz, com quem fechou o negócio, mas ainda falta o acordo com o Red Bull Bragantino. Segundo informações do portal Coluna do Fla, ele recusou uma proposta do Galatasaray da Turquia para acertar a sua transferência para o Flamengo. O Léo Ortiz aceita a proposta de contrato de 5 anos, válido até 2028, e agora o Flamengo precisa negociar com o Red Bull Bragantino, detentor dos direitos econômicos do jogador. Dessa forma, vai ter que pagar 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais. A primeira oferta do Mengão foi de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, que foi recusada imediatamente pelo Massa Bruta. Por outro lado, apesar de ainda haver distância entre o valor oferecido pelo Flamengo e a exigência do Red Bull Bragantino, o Flamengo segue confiante no acordo. O time de Bragança Paulista está ciente do desejo do zagueiro em se transferir para o Rio de Janeiro. O Léo Ortiz está valorizado no mercado de transferências, principalmente na Europa. Além de despertar o interesse do Galatasaray da Turquia, o zagueiro brasileiro ainda é alvo do Mônaco, da França, mas a equipe francesa ainda não sinalizou com uma proposta oficial. Segundo informações do portal Gol, a diretoria rubro-negra estuda incluir um dos seus laterais direitos na negociação, que é uma das carências do Bragantino. O Mateuzinho seria uma alternativa, embora ele tenha conversas avançadas com o Corinthians. Wesley é outra alternativa super interessante, até porque desperta o interesse de clubes do exterior. Outro seria o Varela, da seleção uruguaia, disse lá a reportagem. O Red Bull Bragantino tenta prolongar essa negociação porque imagina que com a abertura da janela de transferências da Europa, em janeiro, pode pintar uma proposta maior de um grande clube europeu. Manchete 100% fechado. Reunião acabou agora. De La Cruz é do Flamengo e contrato longo vaza para delírio. Ao que tudo indica, o Nicolás de la Cruz é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada de 2024. O anúncio ainda não foi feito pela diretoria do Flamengo, porém o contrato teria sido assinado nesta sexta-feira, lá em Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornalista Germán Garcia Grova, da TIC Esportes, o Flamengo vai pagar 16 milhões de dólares, 79 milhões de reais na cotação atual, para a contratação do meio uruguaio em definitivo. As cifras serão repartidas entre o River Plate e o Liverpool do Uruguai. Assim, o De La Cruz vai defender o mais querido pelos próximos 5 anos. O contrato foi assinado até dezembro de 2028. Seus salários serão na casa de 1 milhão e 200 mil reais por mês, mesma quantia que hoje recebe o zagueiro Davi Luiz, que pode estar deixando o Flamengo nos próximos dias. Conforme a apuração do Coluna do Fla, o River Plate estabeleceu a multa de 16 milhões de dólares, 80 milhões de reais na cotação atual, no contrato caso o De La Cruz decida deixar o time argentino, mas esse valor é válido apenas se o próprio jogador for realizar o pagamento. E por esse motivo, o Flamengo pretende enviar a quantia diretamente para o uruguaio e logo em seguida o jogador vai redirecionar o dinheiro à equipe de Buenos Aires.
Caso o pagamento seja feito diretamente entre os clubes, o valor é de 22 milhões de dólares, seria 108 milhões de reais, mas se a transação ocorrer entre o meio-campista e a equipe argentina, a quantia cai para 16 milhões de dólares, 80 milhões de reais. O Flamengo, portanto, utiliza o segundo método para ter o Uruguai à disposição em 2024 e mais barato. Nas redes sociais, a esposa do Meia deu pistas que levantaram a suspeita sobre um possível acordo já firmado com o Flamengo. Isso porque Vanessa Britos, esposa do De La Cruz, começou a seguir uma famosa corretora de imóveis aqui do Rio de Janeiro, Fabiana Saldanha. A especialista, inclusive, tem foto publicada com diversos jogadores do Flamengo, dentre eles o Davi Luiz e o Eric Pulgar. Depois de perceber que a esposa do De La Cruz estava seguindo a corretora de imóveis de jogadores famosos do Flamengo, a torcida rubro-negra ficou alvoroçada. Isso porque a atitude de Vanessa levantou ainda mais as suspeitas sobre o possível acerto do jogador com o Flamengo. Dessa vez, porém, não vai ter jeito. Até o próprio técnico do River Plate, o Martim de Michelis, admitiu a saída do De La Cruz, que deve viajar para o Rio de Janeiro no início de janeiro para realizar os exames. Com isso, crescem as chances da saída do Everton Ribeiro, que tem contrato expirando no Rio de Janeiro no próximo dia 31/12. O De La Cruz deve formar a dupla de armadores mais poderosa do Brasil nesse sentido. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!